Olá, boa noite. Hoje a nossa meditação, rezando com a palavra, é no final do dia e também iniciando o final de semana. E nessa hora nós não podemos deixar de meditar, pensar um pouquinho, refletir. Como é que foi a nossa semana? Como é que foi o nosso dia? A igreja nos dá essa direção nos seus livros espirituais, principalmente nas orações da noite. Nos enfatiza a importância de nós realizarmos um bom exame de consciência, e isso diariamente. Essa prática, ela deve ser exercida por nós não apenas antes de fazer uma boa confissão. É claro que é muito necessário a gente fazer um bom exame de consciência, mas a prática diária, ela nos ajuda a fortalecer a nossa vida espiritual, nos ajuda a refletir, a mudar de vida, a mudar de conduta. Por isso é tão importante a gente, no final do dia, parar e fazer uma boa reflexão. E a nossa reflexão está hoje no Salmo 4, que diz assim: Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus, de minha justiça, vós que na hora da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouvi a minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos: quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, só de vós, Senhor. Neste salmo, o salmista ele nos apresenta uma súplica, logo no primeiro versículo. Ele implorando uma resposta do Senhor e, ao mesmo tempo, ele é confiante na certeza de que outras vezes ele passou também por angústias e o Senhor o reconfortou. Isso já mostra na nossa meditação a ação de graças, o agradecer a Deus, o reconhecer que Ele, na sua grandeza, na sua misericórdia, Ele sempre está atento às nossas súplicas. E aqui também, a nossa oração, há sempre algo que nós esperamos de Deus. Há sempre coisas que a gente colocou no início da semana como propósito e às vezes não conseguiu completar. É nessa espera que nós nos deparamos com obstáculos que se levantam contra nós, se levantam contra os propósitos divinos, e nós passamos a semana às vezes em grande combate. Esses obstáculos eles se levantam para atrapalhar o nosso caminho, fazer a gente perder a esperança, desanimar. E se você fizer uma avaliação minuciosa durante este dia, nesse momento, de toda a sua semana, ou até mesmo deste dia, você vai perceber atitudes, por exemplo, que a gente não deveria ter tomado e acabou tomando. Ou palavras que não deveríamos ter falado e acabamos falando. Propósitos que a gente fez e que foram frustrados. Pessoas que se levantaram para nos humilhar e nos levar à perda. Ou nos desviar daquela direção que estava no nosso coração, que estava realmente para ser encaminhada de maneira eficaz. E aí o salmista ele aponta ao Senhor que ele está rodeado de inimigos e implora o socorro divino. É nessa hora que nós começamos e precisamos ter esse momento de reflexão para olhar para aquelas pessoas que convivem conosco, olhar para a necessidade de cada pessoa. Nós temos vivido um mundo onde a vida tem sido tão corrida e a gente tem olhado para as coisas e não tem prestado atenção. Às vezes há pessoas que comentam algum sofrimento perto de nós e a gente não tem tempo para dar devida atenção. E depois, no final do dia, fala: nossa, aquela pessoa falou isso comigo e eu não, passou despercebido.
porque tudo na nossa vida tem sido muito corrido. Mas é nessa hora que a gente deve parar e refletir. E já no outro dia, baseado na reflexão que a gente fez, a gente começar a reparar. E em busca dessas pessoas, em busca de reparar aquilo de mal que a gente possa ter feito. Mas, sobretudo, no exame de consciência também, a gente sabe que Deus fala na nossa consciência. Quando Ele nos aponta algum sinal, uma luz que acende, a gente sabe que tem alguma coisa que a gente precisa emendar. Então, nós precisamos, nesse momento, imediatamente pedir perdão a Deus. E dizer como o salmista: tende piedade de mim, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia daquilo que eu faço, das maldades que eu cometo, até mesmo sem perceber, e outras que eu faço consciente de que estou fazendo um ato mau. Diante de Deus, a gente precisa tirar as máscaras, porque às vezes nós colocamos sempre, tendenciamos, temos essa tendência a colocar a culpa nos outros da nossa infelicidade e a pouca disposição para olhar para si mesmo e conhecer as suas próprias mazelas, seus próprios pecados. Então é nessa hora que a gente precisa deparar diante do Senhor e colocar realmente os pingos nos is. Olhar cuidadosamente a nossa vida e agradecer ao Senhor por aquele momento que Ele nos concede de graça e misericórdia. Às vezes essas pessoas que nos prejudicam, elas agem com tamanha maldade também. E nós precisamos também ter um olhar apurado para saber do Senhor como vamos lidar com essas pessoas, como vamos lidar com essa situação. O salmista, no versículo 5, ele vai dizer assim, ele parece dirigir a essas pessoas no momento da oração, e ele fala: até quando, poderosos, vocês terão um coração endurecidos no amor da vaidade, na busca da mentira? E ele, meio que indignado, ele declara: tremei, mas sem pecar, refleti em vossos corações quando estiverdes em vossos leitos. E essa palavra do Senhor, ela se refere a nós também. Antes de deitar, vamos refletir. Vamos pensar até onde eu agi com vaidade, até onde eu agi com mentira, e também até onde eu fui vítima, até onde eu fui autor do mal. A palavra nos chama a reflexão antes de dormir. Quantos dormem e não acordam? Se a gente dormir assim de qualquer maneira, a gente não sabe como que vai ser daqui a pouco na nossa vida, então a gente tem que ter prudência. Então, a gente precisa amar a Deus, pedir a bênção de Deus antes de dormir, para que a gente durma tranquilamente, durma na graça. É Ele que vai falar. Se ao refletir nós tivermos que pedir perdão ao Senhor ou perdoarmos alguém, precisamos fazer imediatamente. Quem tem paz, dorme tranquilo. Quem não tem consciência pesada, consegue dormir tranquilo. Porque o Salmo vai dizer isso, né? Aqui mesmo fala: apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, ó Senhor. Por isso, comece com uma oração agradecendo a Deus por esse dia, dando graças a Ele de ter te conservado a sua paz, conservado a sua vida, por aquelas pessoas que você conviveu com ela essa semana. Se houve perdas, dificuldades, também agradeça ao Senhor pela assistência que Ele te deu durante toda a dificuldade. Depois você vai pedindo a Deus que ilumine você, para que você reconheça os pecados que você cometeu. Nós precisamos disso, que o Espírito Santo projete luz dentro de nós e mostre as áreas da nossa vida onde nós não glorificamos a Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Aí, nós pedimos também ao Espírito Santo que nos dê a graça de um arrependimento sincero, da gente reconhecer os pecados cometidos e manifestar realmente um arrependimento genuíno, um arrependimento mesmo dos nossos pecados. Se for necessário procurar um sacerdote, se achar que há essa necessidade, é bom que vá pedir perdão ao Senhor, através também da pessoa de um sacerdote. É bom também, a cada exame de consciência nosso,
nós fazermos um propósito de mudança. Formular mesmo na nossa cabeça, o que eu vou fazer agora? Qual a minha atitude agora? Como é que eu vou ter uma atitude agora com essa pessoa, com tal pessoa? O que eu posso fazer para ser melhor? Aonde eu falhei na caridade, no amor ao próximo? E eu devo também procurar anotar. É bom a gente ter um diário espiritual. Anotar os defeitos dominantes em nós, aquilo que a gente identifica como algo ruim, que é recorrente, para que a gente tenha essa mudança de vida. E pedindo a Deus sempre a graça da gente superar, sempre a graça de superar. Assim, o Salmo hoje completa, como eu já citei aqui, no último versículo. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, ó Senhor. A certeza que eu não prejudiquei ninguém, a certeza que os meus pecados veniais são perdoados no Senhor, a certeza da misericórdia de Deus que me ampara e me sustenta. Então apenas me deito, logo vem o sono. E eu tenho um sono tranquilo e reparador, né? Com aquela oração que a gente faz, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. E assim, fazendo o propósito diário de estar sempre na presença do Senhor, Ele dá o sustento para nós até mesmo quando nós dormirmos. A gente nem imagina, enquanto a gente dorme, as nossas células estão trabalhando, estão repousando, ao mesmo tempo o nosso cérebro também. Todo o nosso organismo está em funcionamento pela graça de Deus. E aí a gente pode exclamar como Salmo, 138, Senhor, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Que maravilha nós somos uma maravilha de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E louvado seja Deus, porque o Senhor, a cada dia, Ele nos dá mais uma oportunidade de mudarmos, de transformarmos e de sermos melhores. Por isso vamos rezar nesse momento com muita confiança ao Senhor que nos ouve e nos sustenta com a sua graça. Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o meu coração. Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristã e me conservado neste dia. Perdoai-me as faltas que hoje cometi, e se fiz algum bem, aceitai-o. Guardai-me durante todo o repouso e livrai-me dos perigos. A vossa graça seja sempre comigo e com todos os que me são caros. Amém. E assim nós encerramos o Rezando com a Palavra. Mais uma vez, desejo a você uma boa noite e um sono tranquilo e reparador. Que Deus te abençoe. Olá, boa noite.